Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda Maluê Ferreira e eu sou a professora de matemática. Hoje eu resolvi voltar um pouquinho o conteúdo que eu vi que vocês já começaram, a parte de trigonometria, para que a gente possa começar juntos. Desde agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar mensagem, tá bem? Então, vamos começar. Eu trouxe um pouquinho da história para vocês, história da trigonometria. Então, resolver problema de astronomia, como descobrir a distância entre a Terra, o Sol e a Lua, sempre despertou o interesse do ser humano. Desse tipo de especulações que nasceu a trigonometria, parte da matemática que se dedica ao estudo das relações entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo. O grego Aristarco de Samos, então isso aqui é antes de Cristo ainda, considerado por muitos o primeiro grande astrônomo da história. Usou a ideia de trigonometria ao estabelecer um método geométrico para investigar a razão entre as distâncias entre a Terra e o Sol e a Terra e a Lua. Seus cálculos partiram da observação de que quando a Lua está no quarto crescente, ocasião em que exatamente metade dela aparece iluminada pelo Sol, o ângulo L do triângulo formado entre o Sol, a Lua e a Terra mede 90 graus. O termo trigonometria, do grego, trigonon significa triângulos e metron, medidas. Então, consiste na resolução de triângulos por intermédios do cálculo e do estudo das funções trigonométricas ou circulares. Então, foi mais ou menos isso aqui que ele observou, a distância da Terra ao Sol e da Terra à Lua. E aonde a Lua, o ângulo entre ele e a Lua, olha aqui, forma um ângulo de 90 graus. Vamos começar a ver algumas razões trigonométricas, então. Por exemplo, o seno. Como a gente estabelece quem é o seno? O seno é a medida do cateto oposto. Oposto a quem? Oposto a esse ângulo aqui, o ângulo alfa, que é o que a gente está observando. Então, é o cateto oposto. Quem é o oposto? Quem está à frente dele. Quem está à frente é essa medida aqui. Divididos pela medida da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É quem está oposto, ou seja, à frente do ângulo reto. Então, se a gente consegue identificar que o ângulo reto é esse aqui que tem um quadradinho, sempre a medida que tiver à nossa frente vai ser a hipotenusa, tá bem? Já o cosseno é a medida do cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? O cateto que está ao lado. Então, se o nosso ângulo está aqui, o cateto adjacente é esse aqui, ele está ao lado. Se fosse para cá, é o oposto, é aqui ao lado. E para cima está a hipotenusa. Então, o cosseno vai ser sempre o cateto adjacente divididos pela hipotenusa. Lembrando que aqui a gente não tem, mas quando for fazer os exercícios vai aparecerem valores aqui. E a tangente é a medida do cateto oposto, o que está oposto, e o cateto adjacente, o que está ao lado. Então, a relação da tangente é cateto oposto divididos pelo cateto adjacente. Aqui um exemplo com números, para a gente poder entender melhor. Então, considerando o ângulo alfa, então esse ângulo aqui, aplicando as definições, podemos, quem é o seno? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa? Vai ser o que está à frente. 3. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é quem está oposto ao ângulo reto. Então, vai ser 5. Então, essa primeira questão, quem é o seno de alfa? 3/5. Tá bem? Agora, o cosseno vai ser quem? Então, o cosseno alfa. Quem é o cosseno? A gente tem o cateto adjacente, que nesse caso é o 4, sobre a hipotenusa. A nossa hipotenusa é 5. Então, o cosseno alfa vai ser 4/5, tá bem? Que é o que representa o cosseno de alfa. Já a tangente, quem é a tangente de alfa? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser 3/4, tá bem? Agora, a gente tem que considerar o ângulo beta. O que vai mudar? O ângulo beta é esse ângulo aqui. Quem está oposto a ele não é mais o 3. Quem está oposto a ele é o
4. Então, o nosso cateto oposto é o 4 e o nosso cateto adjacente agora aqui é 3. Tá bem? Então, o seno vai ser cateto oposto, 4, sobre a hipotenusa. A hipotenusa não muda. Por quê? Porque ela é sempre com relação ao ângulo reto e não com relação a onde está o nosso alfa, onde está o nosso beta. Tá bem? Agora um exercício para vocês. Determinar o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 6 e 4. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quanto vale a nossa hipotenusa. Então, o que a gente vai ter que calcular? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. O que é isso? É a gente pegar cada cateto e elevar ao quadrado. Desconsiderem a letra porque eu estou digitando aqui, escrevendo no mouse, gente. Mais o 16 ao quadrado, certo? Daqui vocês vão obter um valor. E esse valor, não podemos esquecer, como o A está ao quadrado, a gente vai ter que extrair a raiz do valor que vocês acharem aqui. E esse valor que a gente achar dessa raiz vai ser o valor da nossa hipotenusa. Depois que a gente achar a hipotenusa, a gente consegue, só observando quem é cateto oposto sobre a hipotenusa, a gente tem o seno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, a gente vai ter o cosseno, mas primeiro vocês vão ter que encontrar quanto vale a nossa hipotenusa. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bem? Outro exercício aqui. Para determinar a medida do lado AC do triângulo retângulo, representado abaixo. Observando esse ângulo aqui. Qual a única coisa? A gente tem o cateto oposto? Não. A gente só tem o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, só nos resta o cosseno. Então, é o cosseno que a gente está procurando. Só que agora a gente não tem o cosseno de alfa, de beta, de 10 graus. E ele vai ser igual ao nosso cateto adjacente, que é x, divididos pela nossa hipotenusa, que é 11. Mas a gente sabe que o cosseno de 23 graus vale 0,92. Então, a gente vai ter 0,92, substituindo o valor, vai ser x sobre 11. Lembram daquela regrinha que está dividindo, passa multiplicando? Então, a gente vai ficar com x igual a 0,92 vezes 11. E o resultado dessa continha é o valor do nosso lado procurado, tá bem? Agora vocês façam na calculadora aí quanto dá 0,92 vezes 11 e coloquem a resposta no nosso exercício. Agora um outro exercício aqui. Na dança folclórica de trança-fitas, usa-se um mastro com geralmente 3 metros de altura, que é essa altura aqui. Para certa passagem da dança, precisa-se que o ângulo formado entre a fita esticada com a ponta do chão e a horizontal tenha 30 graus. Que então mantém o ângulo de 30 graus. Sabendo que seno de 30 é 0,5, determine o comprimento da fita e a distância dessa ponta ao mastro, que é as medidas que a gente quer descobrir, o C e o D. Como já nos deu o seno, o que a gente sabe? Que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente vai ficar com o seguinte, que seno de 30 graus é igual. Quem é o cateto oposto? É 3. Quem é a hipotenusa? Quem está oposto ao ângulo reto? O C. Então, fazendo essa continha aqui, a gente vai descobrir o valor de C. Certo? Da hipotenusa e de um dos catetos, a gente consegue descobrir o valor do terceiro, porque a gente vai ter a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos dois catetos ao quadrado, só que um cateto é o H e o outro vai ser o D.
a gente vai descobrir quanto vale o D, que é a distância do mastro até na verdade, aqui a gente vai descobrir o comprimento da fita, tá bem? Vou deixar mais alguns exercícios para vocês fazerem. Na C, para determinar quanto é o seno, cosseno e a tangente, é só observar com relação ao alfa, lembrando que quem está à frente é cateto oposto, quem está do lado é cateto adjacente e quem está em frente ao ângulo reto é sempre a hipotenusa. 7. No triângulo retângulo apresentado a seguir, considere seno, cosseno e tangente, calcule o valor de x. O que a gente precisa ver? Para a gente calcular o x, o que a gente precisa? A gente tem o cateto oposto? Não, a gente tem o cateto adjacente e a hipotenusa. Isso tem cara de cosseno. Essa questão 171 aqui foi uma questão que caiu na prova do Enem de 2019. E vocês vão ter que observar bem, porque se a medida aqui é 18, a medida de baixo também seria 18. Essa pontinha que ficou dobrada, se aqui já tem 12, falta 6 para a gente obter os 18 de cima. Se a lateral vale 12, então essa aqui também vai valer 12. Tendo esses dois valores, a gente consegue encontrar o valor da hipotenusa, usando aquela regrinha, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembrando que vocês vão ter que fatorar esse número para poder chegar nessas raízes aqui. Ou não, porque tem opções aqui que não tem raiz. Mas façam a continha direitinho aí. Gente, por hoje é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida é só me chamar. E a prof aguarda o retorno de vocês, tá bem? Façam os exercícios e me enviem. Por enquanto, a gente vai seguir no WhatsApp essa semana, tá bem? Beijão!